Aleluia. Paz do Senhor a todos os irmãos. Nós estamos iniciando o nosso culto. Nós vamos orar ao Senhor. Nós ficaremos de pé para começar o culto hoje doutrinário e o culto da oração. Amém? Nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos por esse dia maravilhoso, meu Pai, e que nós podemos estar aqui nesta noite, nesta quinta-feira. Obrigado por essa oportunidade. Venha nos abençoar, venha operar através dos louvores, através da oração, através do ensino da sua palavra. Que todos os nossos irmãos estejam em casa neste momento, atento a ouvir a palavra do Senhor. Abençoe este culto, nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Aos pés de onde meu coração, com sangue teu, ó Redentor, liberta-me da vil tentação, com sangue teu, Senhor, sobre o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção, sobre o sangue expiador, eu tenho proteção de todas as dúvidas do temor, com sangue teu vem me lavar nos vales do grande tentador, ó, cura-me livrar, sobre o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção, sobre o sangue expiador, eu tenho proteção, refúgio achou, ó pecador, no sangue teu, ó meu Jesus, aos pés de mim sempre, ó Senhor, o sangue lá da cruz, sobre o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção, sobre o sangue expiador, eu tenho proteção. Convém pedindo do teu vigor, iluminado o sangue teu, fazendo-me mais que vencedor, pelo poder de Deus, sobre o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção, sobre o sangue expiador, eu tenho proteção. Concede-me a perfeita paz por tua cruz e sangue teu, com ricos dons, ó, me satisfaz e faz-me ver o céu, sobre o sangue seu, Senhor, guarda-me da corrupção, sobre o sangue expiador, eu tenho proteção. Glória a Jesus.
Vamos cantar mais um louvor, 122. Fogo divino, clamamos por ti. Vem lá do alto, vem desce aqui. Ó, vem despertar-nos com teu fulgor. Vem inflamar-nos com teu calor. Desce do alto, bendito fogo. Desce poder celestial. Desce do alto, bendito fogo. Vem chama pentecostal. Desce Espírito Consolador. Desce enche-nos de santo amor. Desce ao mundo, nos mostra Jesus. Dá-nos poder, vida, graça e luz. Todos irmãos, desce do alto, bendito fogo. Desce poder celestial. Desce do alto, bendito fogo. Vem chama pentecostal. Arde minha alma, ó chama de amor. Arde meu peito e dá-me valor. Consome todos os restos do mal. Desce já o fogo pentecostal. Desce do alto, bendito fogo. Desce poder celestial. Desce do alto, bendito fogo. Vem chama pentecostal. Aleluia, nós louvamos a Deus porque este fogo divino, ele tem protegido as nossas vidas, ele tem protegido a minha vida, a tua vida, servo e serva do Senhor. Esse fogo não faz mal a ninguém, esse é o fogo que nos purifica, que nos limpa todo mal que estiver sobre as nossas vidas. O fogo de Deus, ele queima todo mal. Neste momento nós vamos tirar um período de oração, e você que precisa de uma oração, vamos clamar ao Senhor. Dobre o teu joelho, clame a Deus. É tempo de orar. Nós queremos oferecer este culto de ação de graça também pelo aniversário do nosso querido irmão Hugo. Deus te abençoe, irmão Hugo, te dê muitos e muitos anos de vida, tá bom? Então nós vamos orar um pouquinho. Glória. Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, Criador deste lindo céu, desta linda terra, nós queremos agora, meu Pai, nos humilhar diante de Ti. Queremos pedir perdão pelos nossos pecados, não pensar, não falar. Ó meu Deus, que o Senhor venha, meu Deus, neste momento, meu Pai, ouvir a oração deste lugar. Agora nós que estamos aqui, estamos de joelho diante de Ti, e os irmãos que estão em casa, assistindo através da live, que eles também possam dobrar o seu joelho diante do Senhor e clamar pela Tua presença, clamar pela Tua misericórdia, clamar pela força que há em Ti, Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda fará em nossas vidas, meu Pai. Sabemos que estamos vivendo dias trabalhosos, estamos vivendo dias difíceis nesta terra, mas tudo isso, meu Pai, está escrito na Bíblia Sagrada, e é o único livro que não pode falhar, que não pode mentir, é a palavra de Deus. Obrigado, meu Deus, pelos louvores que já
cantamos aqui nesta noite. Obrigado, meu Deus querido, pelo ar que respiramos, pelo pão de cada dia e por essa oportunidade. Estamos aqui em mais um culto doutrinário. Daqui a pouco, Senhor, nós estaremos ouvindo a Tua palavra. Venha usar o Teu ungido, presbítero Ives, que estará ministrando a palavra de Deus, e que todos os nossos irmãos estejam em casa, meu Deus, a ouvir esta palavra revelada pelo Teu Espírito para nós, essa lição maravilhosa que fala de um homem chamado Jesus Cristo. E hoje nós vamos ter um ensino muito maravilhoso que fala, meu Pai, sobre o novo nascimento na vida de um ser humano, a história do homem chamado Nicodemo, meu Pai. E nós queremos estar atentos a ouvir esta palavra, porque ela vai falar ao nosso coração. E coisa boa é nascermos todos os dias. Precisamos nascer todos os dias, se converter todos os dias ao Senhor Jesus, e que aqueles que estão em casa possam estar, Senhor, com seu coração desejoso a ouvir esta palavra. As pessoas que ainda não tiveram um novo nascimento com Jesus, que hoje possa ser o seu dia. Ó meu Deus, fala conosco, meu Pai, que o Espírito Santo venha ministrar para nós nesta noite. Ó Deus maravilhoso, nós queremos orar por aqueles que estão, meu Pai, em enfermidade, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão nas cadeias, aqueles que estão oprimidos, sem paz, sem esperança. Que neste momento o poder de Deus possa penetrar em cada uma dessas pessoas. Meu Pai, essa pandemia, que esse vírus seja de muitas pessoas. O Senhor tem livrado ainda muitas pessoas da morte, e que o Senhor continue, meu Pai, operando, que as pessoas, meu Pai, venham se conscientizar que este vírus ele é mau, ele é maligno, ele mata, ele destrói mesmo. Somente a proteção do Senhor. E eu quero te agradecer. O Senhor tem guardado as criancinhas, os jovens, adultos, anciãos, os de mais idade, os obreiros da tua casa, os pastores. O Senhor tem protegido o teu povo, porque a tua palavra diz, meu Deus, que praga alguma chegará à tenda daquele que teme ao Senhor. Ó meu Pai, continua queimando esse mal, destruindo esse mal, limpando as pessoas que estão contaminadas. Meu Deus, que este fogo que nós acabamos de louvar, fogo divino, venha queimar todo mal nesta noite, meu Pai. Ó Senhor, nós sabemos que tudo isso, Senhor, é a volta de Jesus. Jesus está voltando para buscar a igreja. Meu Pai, aquelas pessoas que estão frias, aquelas pessoas que estão desanimadas, que o fogo de Deus venha aquecer, que a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo venha fazer algo maravilhoso. Deus abençoe o irmão Hugo, que completou o seu aniversário. Dê muitos anos de vida a ele, toda a sua família, todos aqueles que fizeram o seu aniversário. Oh meu Deus, nós queremos orar aonde essa live chega. Oh meu Deus, que as pessoas
seja alcançada através da tua misericórdia, meu Pai. Queima todo o mal nesta noite, toda obra do inimigo, joga ele por terra. Os demônios que vêm no vento, vêm no raio, vêm nas trovoadas, vêm nos vendavais, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Oh glória, o fogo de Deus começa a queimar nossas vidas nesta noite, renova as nossas forças, meu Deus, penetra em nosso ser. Oh glória, que todos aqueles que estão agora orando conosco sejam alcançados pela tua glória, pelo teu poder maravilhoso. Ó meu Pai, que nesta noite o Senhor venha fazer algo sobrenatural. Visita, meu Deus, as famílias enlutadas, consola os corações dessas pessoas, meu Deus, as pessoas que estão desempregadas, meu Deus, que as portas venham se abrir em nome do Senhor Jesus, e que breve nós possamos voltar com a igreja, o povo, ao templo do Senhor, meu Pai. Oh meu Deus amado, continue abençoando a tua igreja, o teu povo. Visita os nossos irmãos ali de aldeia, toma aquele lugar nas tuas mãos, dê vitória aos nossos irmãos ali. Visita todo Casimiro de Abreu, visita todo o Brasil, as nossas autoridades, Senhor, a medicina, meu Deus, abençoe, meu Pai, a tua igreja, o teu povo. Eu entrego, Senhor, esta caixa de oração, os pedidos de oração nas tuas mãos, e o teu ungido que vai ministrar a palavra, eu entrego ele nas tuas mãos nesta hora. E a palavra diz que bem-aventurado aqueles que ouvem a minha palavra e guardam no coração. Eu oro no nome do Senhor Jesus. Oh Deus, Amém. aleluia, continua operando, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Nós vamos passar para o presbítero Ive, e ele estará ministrando a lição 13, não é isso? A lição 13 do trimestre passado. E se Deus permitir, na próxima quinta, nós vamos começar, o trimestre novo, em nome do Senhor. Então, esteja aí atento, irmão. É muito importante o crente participar desses estudos maravilhosos. Presbítero Ives. Oh glória. Quero nessa noite saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Toda a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra, todos os irmãos e irmãs, todas as pessoas que estão acompanhando esta transmissão, uma boa noite de paz e salvação da parte do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui, para cumprirmos a vontade do Senhor, que é que nós louvemos, cantemos, oremos, mas também que nós aprendamos a sua palavra, Essa é a vontade de Deus para nossas vidas. E dando continuidade, como o pastor já falou, o pastor Daniel, nós estamos hoje iniciando a última lição, do trimestre passado, que tem por título O Novo Homem Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero pedir a Deus que ilumine as nossas mentes, abra
a nossa mente, prepare o nosso coração, prepare o seu coração para receber, né, a palavra do Senhor nesta noite, receber o ensino, e que o Espírito Santo possa falar melhor a tua vida, a minha vida nesta noite. Estamos na lição, irmãos, de número 13, tá? É a última lição do trimestre passado e nós estaremos encerrando esta lição que teve por título A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Foi maravilhosa, tivemos lições abençoadas, memoráveis, inclusive. Foi realmente muito bom estarmos juntos aprendendo, né? Enquanto podemos estar aqui presencialmente, foi ótimo, e agora a distância também temos certeza que vai ser bom, porque a palavra ela é de Deus, ela não é minha, ela não é de pastor A, pastor B, ela é do Senhor, e por ser a palavra do Senhor, nós já pregamos, já falamos aqui, que ela produz resultado, que ela não falha, não tarda, e ela é apta para discernir as intenções do pensamento e para explicar todas as coisas. Você quer uma resposta da parte de Deus, você pode muito bem encontrar essa resposta na própria Bíblia. Você não precisa estar procurando profecias, revelações. Deus pode falar dessa forma sim. Deus pode usar uma pessoa para te entregar uma mensagem dele, da parte dele, né? Deus pode falar com você em sonhos, Deus pode falar com você através de uma visão, Deus pode falar nos seus ouvidos espiritualmente, mas Deus fala com certeza através da sua palavra. Aqui é a bússola do crente, aqui é a bússola do cristão, aqui estão todas as respostas para a vida do crente, para a salvação e redenção da nossa vida, nossa alma, e em todas as coisas sermos bem-sucedidos. Então, o título da lição, meus irmãos, é O Novo Homem em Jesus Cristo, né? E o textual está em Efésios, capítulo 4, versículo 13, que diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A verdade prática diz: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Aleluia! Semana passada nós estudamos sobre Jesus Cristo aqui, né, e aprendemos um pouco, inclusive, das características de Jesus Cristo. E uma das principais características de Jesus Cristo, que nós falamos aqui, era a santidade. Falamos de justiça, falamos da humildade de Jesus, falamos da misericórdia, mas falamos também e enfatizamos a santidade, dizendo que Jesus foi tentado, que ele foi perseguido, que ele foi experimentado, né? E falamos também em Isaías que ele era um homem experimentado em dores, ou seja, ele passou por diversas situações, humilhações, constrangimentos aqui nesta terra, e ele é a referência para mim, para você, para nós, de como ser, de como viver, de como andar, de como agir, e como sermos um para com os outros, de como nós vamos nos portar nas diversas situações da nossa vida. Jesus é o modelo, né? Ele é a forma que molda a vida do crente. E a verdade prática, ela fala exatamente isso, que a salvação em Jesus Cristo, ou seja, a partir do momento que nós somos salvos, e na verdade prática, não, esse termo salvação não é a salvação eterna, ou seja, não é quando nós estivermos efetivamente com Jesus, não é o momento em que seremos aprovados para entrarmos na glória eterna. Essa salvação é o momento em que você recebe e aceita Jesus Cristo. A partir desse momento, você pode
E diz aqui que a salvação de Jesus Cristo leva-nos, ela não te torna, ela te leva a ser uma pessoa perfeita espiritualmente, moral e eticamente. A salvação de Jesus Cristo não te torna automaticamente santificado, santo, moralmente perfeito, eticamente perfeito. Ela te leva, ou seja, ela pode te conduzir a essa condição. Ela pode te colocar na condição de uma pessoa extremamente sábia, de uma pessoa extremamente capaz de discernir as situações com uma visão, com entendimento, até porque a Bíblia, principalmente em Provérbios, nos aconselha a buscar a sabedoria, buscar como a sabedoria como quem busca o ouro e a prata, ou seja, ter capacidade de discernir o que é certo e o que é errado, e não apenas isso, quando é o momento de falar, quando é o momento de silenciar. Quando Jesus foi perguntado se ele era Deus, se ele era filho de Deus, ele não exerceu ali a sua prerrogativa de ser arrogante, né, para com Herodes, para com Pilatos, no momento em que ele estava sendo ali interrogado acerca da sua divindade, acerca do seu reinado para com os judeus. E Jesus, ele se colocou numa condição humilde, e falando de forma humilde, ele se posicionou, né? Ele não precisou ser arrogante, ele não precisou falar alto, gritar. Jesus é esse exemplo de pessoa perfeita, tanto eticamente quanto moralmente, e nós temos esses pontos aqui na verdade prática que me chamaram realmente muito a atenção. Vamos para a leitura bíblica em classe, está lá em João capítulo 3, versículo 1 ao 16, né? Todo crente tem que conhecer esse texto aqui. Se a pessoa diz que é crente e não conhece João, principalmente o versículo de João 3, né, principalmente o versículo 16, essa pessoa acho que tem que rever aí a sua condição de estudioso da Bíblia, porque não conhece nada da Bíblia. Não pode dizer que conhece a Bíblia, me permita a brincadeira, se não conhece João 3,16, não é isso, irmãos? Mas o texto de João 3,16, ele é preenchido por um contexto, né? E aí tem um ditado antigo que diz que texto sem contexto é pretexto para pecar, ou para enganar, ou para falar alguma coisa. Então as pessoas podem pegar um texto isolado, colocar esse texto isolado e dizer e interpretar uma certa coisa de uma certa forma, mas o contexto também é importante, ou seja, é tão importante quanto o texto para explicar e para entendermos a hermenêutica, o sentido daquela passagem bíblica, daquela situação que está sendo colocada ali pela palavra de Deus. Então, João 3,16 nós já conhecemos. Diz, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo mundo sabe de cor, desde pequenininho a gente escuta. E a lição, ela foi programada, ela foi feita, foi escrita pelo comentarista em cima do texto de João 3,16, mas com o contexto do versículo 1 até o versículo 16. Vamos estar lendo aqui então, meus irmãos, João 3, do 1 ao 16. Se você não conhece essa passagem, você vai conhecer agora e nunca mais vai esquecer. Aleluia. Porque essa passagem aqui, muitas pessoas dizem que é o versículo-chave da Bíblia, que é o versículo que demonstra e que traduz exatamente o que é toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, toda a vida de Jesus Cristo. Então vamos lá, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Fariseus, meus irmãos, era uma classe dentro do judaísmo de mestres, de pessoas que tinham funções eclesiásticas na igreja, ou seja, eles tinham uma importância a nível de representatividade religiosa, tá? Então, não era qualquer pessoa que poderia ser um fariseu, tá? E então
denota aqui que havia entre esses homens importantes um homem chamado Nicodemos. Então esse homem era um homem importante. Esse Nicodemos, que estava entre essas pessoas importantes, era um príncipe dos judeus, tá? E este foi ter de noite com Jesus. Ou seja, Nicodemos foi até Jesus, foi procurar Jesus e disse: Rabi. Rabi, irmãos, tem tradução do hebraico para a nossa língua como mestre. Então, onde está escrito Rabi, e algumas traduções da Bíblia trazem a palavra mestre aqui. Onde está escrito Rabi, você pode ler mestre, ou seja, mestre, aquele homem importante, aquele homem que estava entre os mestres. Ele chamou Jesus de mestre. Imagine um professor de uma faculdade que chega para desculpa a expressão que deixa eu usar aqui, para um vendedor de balas e chama o vendedor de balas de mestre. Talvez o vendedor de balas vai dizer: você está debochando de mim, você está brincando comigo, você está escarnecendo de mim, porque eu sou o vendedor de balas e você é um professor universitário. Como você está me chamando de mestre, não é isso? A condição de Jesus era paralela a essa. Jesus, filho de José, carpinteiro, o ofício de Jesus era esse, carpinteiro, e o doutor da lei, Nicodemos, podemos dizer assim, chegou até Jesus e chamou Jesus de mestre. Mas Jesus, como era realmente mestre, como ele era realmente capaz de ensinar a qualquer pessoa, a qualquer um, não recebeu aquela palavra como um escárnio, como uma brincadeira de mau gosto, porque Jesus realmente era e é o mestre dos mestres. A maior sabedoria encontrada está em Jesus. E Nicodemos chega para Jesus, aquele homem importante, e diz: mestre, versículo 2, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Versículo 3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O homem, Nicodemos, chega para Jesus, chamando Jesus de mestre, enchendo Jesus de pompa, digamos assim, humanamente falando, não que Jesus estivesse preocupado com isso, mas Nicodemos apresenta ali uma formalidade e chega para Jesus: mestre, eu sei que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus. Aleluia. E Jesus, ele já entendendo o que estava na cabeça de Nicodemos, já sabia a resposta que daria. Nicodemos, eu sei que o Senhor vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz se não for da parte de Deus. E Jesus responde para ele: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Essa resposta de Jesus digamos assim, se você for olhar, se fosse eu, talvez está sendo deselegante comigo, porque eu chamei de mestre, falei que vem da parte de Deus, e também estou dizendo que ninguém mais pode fazer esses sinais, e está falando que na verdade ninguém pode nascer de novo. O assunto está desencontrado, entendeu? Jesus está falando que ninguém pode nascer de novo para uma pessoa que está falando de sinais. Veja que a palavra de Nicodemos aqui é acerca de sinais, ou seja, ninguém pode vir ou declarar ser de Deus se não fizesse esses sinais que o Senhor faz. Ou seja, Nicodemos estava olhando para as manifestações de prodígios, de maravilhas que Jesus apresentava, ou seja, milagres, cura, e todos os outros sinais que Jesus havia e estava manifestando naquele tempo. Mas Jesus já vai além, e ele já deixa Nicodemos com uma pulga na orelha ali, se assim podemos dizer, porque Nicodemos está falando de coisas, Nicodemos está falando de coisas visíveis a olhos humanos,
Sinais, maravilhas, prodígios. Semana passada dizíamos aqui que, infelizmente, hoje, né, nós vemos aí algumas manifestações no meio, né, que as pessoas acreditam serem sinais, maravilhas, milagres, e, na verdade, não são. Temos que tomar cuidado para saber o que é de Deus e o que não é, porque o maligno, ele faria coisas que, se possível, enganaria até os escolhidos. Dissemos isso aqui. Então, é possível que o diabo se transfigure ali em alguém e faça alguma coisa acontecer para que as pessoas acreditem que Deus está naquele lugar ou naquela coisa e a pessoa é enganada. E Nicodemos estava falando desses sinais. Ninguém pode ser de Deus, ou seja, você, Jesus Cristo, o Senhor, vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu faz se não for de Deus. Jesus disse para ele, olha, com essa palavra Jesus disse para ele, você está falando de coisas que você vê, de sinais, maravilhas, mas isso aí talvez outras pessoas podem até fazer. Falamos também da jovem pitonisa, que fazia adivinhações e tudo mais, e a gente tem aí um quadro de que Jesus declara para ele, talvez no sentido de que ele entendesse que pode acontecer alguma coisa aí que você vai achar que é um milagre, mas Deus não está naquilo ali, ou eu não estou naquilo ali. E aí Jesus fala de uma coisa mais profunda. Jesus sai daquele assunto aquele assunto menos tocante, aquele assunto menos espiritual, no sentido de que eram manifestações, e a própria Bíblia, também dissemos aqui, ela não revela todos os milagres de Jesus, porque Jesus, ao curar o cego, ele disse, não conta para ninguém, o cego lá de João, ele diz, não conte para ninguém. E várias vezes Jesus curou pessoas e pediu para que não fosse contado aquele milagre, porque Jesus não estava querendo que as pessoas o seguissem por causa dos milagres. Jesus queria que as pessoas o seguissem por causa do poder que ele tinha de transformar vidas, pelo poder que ele tinha de restaurar uma vida e de fazer daquela pessoa uma nova pessoa, de levar a salvação até aquela vida. E dessa forma ele se porta com Nicodemos. E aí Nicodemos diz no versículo 4, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Então, Jesus falou do novo nascimento e Nicodemos não entendeu. Por quê? Porque a visão dele estava nos sinais. E se ele balança a cadeira, faz balançar a cadeira ali com os olhos, Deus está com ele. E se aconteceu isso, Deus está naquele lugar. Tome cuidado com isso. Tome cuidado. Você tem que ter muito cuidado, você tem que prestar atenção, porque em algum momento você vai ver alguma coisa ali que não está de acordo com a palavra de Deus. Seja pelos rituais, seja pela forma como a pessoa se porta, pelo testemunho e pelos frutos. A palavra do Senhor diz que a gente conhece a árvore pelo fruto, não é isso? E o fruto tem que ser transformação de vidas. O fruto tem que ser regeneração de uma vida, e não simplesmente um milagre que a pessoa vai lá, busca aquele milagre, consegue aquele milagre, mas a vida da pessoa é a mesma. Não é disso que Jesus trata. Jesus não veio para salvar a minha carne. Jesus veio para salvar a minha alma. Jesus não veio para salvar a tua carne. E também Jesus não morreu na cruz para você ter um carro 0 quilômetro, para você ter uma casa bonita. Ele morreu na cruz para dar salvação. E este é o maior milagre que Jesus faz. Este é o maior milagre que Jesus opera. E foi neste sentido que Jesus quis inserir Nicodemos, dizendo para ele, você está falando de coisas, de manifestações, mas eu vou falar de algo mais profundo. Eu vou falar para você de transformação, de regeneração. E aí ele fala para Nicodemos, tem que nascer de novo. Aquele que, na verdade, que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí no versículo 5, Jesus responde, na verdade te digo,
que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aleluia. Continuando, versículo 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Há uma distinção entre carne e Espírito aqui. E o apóstolo Paulo vai dizer que a carne e o Espírito eles estão em conflito, eles brigam. A carne puxa para o norte. Aliás, a carne puxa para o sul, né? Que é a parte de baixo. E o Espírito puxa para o norte, que é a parte de cima. Existe uma briga. E ele também determina que nós devemos mortificar a nossa carne, fortalecer o nosso espírito. E Jesus diz que quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, não existe essa coisa de meio termo. Não existe o meio termo. O que é carne. E Jesus tem condição de discernir o que é carne e o que é Espírito. Ele consegue. Tem muita gente que não consegue. Agora, quem está no Espírito discerne o que é do Espírito. E de ninguém ele é discernido. É isso que diz a Bíblia. E quem está na carne também discerne o que é da carne. Porque a carne ela almeja as coisas da carne. A carne não quer as coisas do Espírito. Então, se a pessoa está na carne, a tendência é querer mais carne. Por isso que a Bíblia diz, que a palavra diz, quem é sujo, suje-se ainda. Quem é puro, purifique-se ainda. Ou seja, existe uma clara distinção feita pelo próprio Jesus Cristo. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Agora vamos lembrar que Jesus está falando isso aqui para um mestre, novamente, voltando. Olha que palavra Jesus está falando para esse homem. Está dizendo para ele, não adianta querer ser meio termo. Entendeu? Se alguém tem o nome de Murilo aí, me desculpe, mas tem muito crente que tem que mudar o nome para Murilo. Por quê? Porque fica em cima do muro. Entendeu? Então, se a pessoa fica em cima do muro, tem que mudar o nome para Murilo. Então, o que acontece? A pessoa não pode ficar ali. Uma hora é assim, outra hora é assado. Uma hora é que é carne, outra hora que é o Espírito. Jesus disse, é carne, é Espírito, é Espírito. Jesus já tinha falado que tinha que nascer de novo para Nicodemos. E agora está dizendo que o que é carne, e o que é Espírito, é Espírito. Ele está dizendo para o cara, você é carne. Olha o que Jesus falou para ele, você é carnudo, rapaz. Falou para o mestre, o príncipe dos judeus. E ele continua dizendo, não te maravilhes de ter dito, ou seja, não se espante, não fique assustado de eu falar isso para você. Calma, eu vou te dar a notícia, mas fica aí tranquilo, porque não se espanta com isso não. Tá? Necessário vos é nascer de novo. Oh, glória! E aí ele vai lá na ferida e pô, sem dó nem piedade, digamos, expressão brincadeira, mas sem se importar com o julgamento de Nicodemos, acerca de como que o carpinteiro está falando isso para mim, que sou doutor da lei, que eu tenho que nascer de novo. Mas lá no começo Nicodemos já tinha chamado Jesus de mestre, né? Já tinha reconhecido a soberania dele. Só que ele reconheceu a soberania com olhos nas manifestações materiais, espirituais de milagre, aliás. E Jesus estava falando de coisas muito além. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz. Versículo 8. Mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quem é nascido do Espírito não presta conta a este mundo. Presta conta a Deus. Ok? Agora, nós temos que respeitar as autoridades. Nós temos que respeitar as leis que estão impostas aí. Mas se algum momento disserem que eu não posso mais adorar a Deus, eu não tenho compromisso com essas pessoas. Eu tenho que continuar adorando a Deus. Vão ameaçar de morte, vão tentar matar, mas muitos mártires morreram dessa forma. Por quê?
Porque você não tem compromisso com o mundo, com as pessoas. Você tem compromisso com a sua família em Deus, e o seu compromisso com Deus. Não é isso? Mas eu conheço, por exemplo, uma missionária que o marido disse para ela: escolha Jesus ou a mim. E ela fez a escolha: não, eu escolho Jesus, então eu vou te largar. Eu sinto muito, eu creio que Jesus vai te trazer de volta. Mas, se você quer me largar, eu escolho Jesus. Eu escolho Jesus. Da mesma forma que se apontarem uma arma para você e disserem: escolha Jesus, ou larga Jesus. Mas se largar Jesus, morre. Qual vai ser a posição dessa pessoa? Não se espante se isso acontecer daqui a alguns dias, daqui a alguns anos. Olha o que nós estamos vivendo hoje. Não pense que isso é uma coisa que está muito longe da gente, não, porque a gente não sabe do dia de amanhã. Essa doença que está aí até poucos dias era uma coisa que ninguém pensava. E ninguém pensava que ia ter que ficar andando de máscara, que o comércio ia fechar, que ia ter que tomar uma série de medidas de precaução. Ninguém imaginou isso. E estamos vivendo isso. Mas a partir do momento que é colocado a você uma escolha entre Jesus Cristo e as coisas do mundo, e disserem: se você escolher Jesus Cristo, você morre, você tem que manifestar qual é a sua escolha. O vento vai para onde ele vai. Você não sabe para onde ele vai, mas ele vai. Ele vai para onde tem que ir. Aleluia. Compromisso das pessoas que servem a Deus é com Deus. Não é com políticos, não é com autoridades. Obediência às leis e às autoridades, mas a partir do momento que essas leis forem contrárias à palavra de Deus, ou te colocarem numa condição de pecar e errar contra Deus, você deve rejeitar, e as consequências você suporta na carne, mas o Espírito é como o vento, ele vai para onde ele tem que ir. Foi isso que Jesus quis dizer. Oh, glória. Nicodemos, o seu compromisso não é com os fariseus. Quando você nascer de novo, você vai ver que o seu compromisso é com Deus. Por isso que o vento, ele assopra onde quer, porque ele vai para onde o Espírito manda. O crente vive daquilo que Deus manda, daquilo que Deus determina. Eu vim a Casimiro de Abreu fazer uma audiência há 4 anos atrás, e quando eu pisei no fórum, o Espírito Santo falou assim: larga tudo e vai para Casimiro de Abreu. Eu falei assim: que é isso? Eu nunca pensei em morar em Casimiro de Abreu. Eu nunca senti desejo de morar em Casimiro de Abreu. Nunca passou isso pela minha cabeça. E cheguei em casa, continuei trabalhando lá onde eu trabalhava, e colocava a cabeça no travesseiro, e o Espírito Santo: obedeça, vá. Mas Senhor, minha esposa não vai querer. Mas quando o Espírito Santo está no negócio, ele sopra e o vento vai. Tem história, é o Espírito Santo que controla. Se ele mandou fazer, faça. Foi isso que ele quis dizer para Nicodemos. O compromisso do crente não é com as coisas desse mundo, é com o Espírito Santo de Deus, é com Deus. Nicodemos, esqueça quem você é, que você é mestre, que você é doutor. A partir do momento que você nascer de novo, você vai estar ligado na videira, e o que eu mandar, você vai fazer. Foi isso que Jesus disse para ele nesse versículo 8 aqui. Oh, meu Deus, é verdade. Aí Nicodemos respondeu: como pode ser isso? Ou seja, como eu vou fazer isso? Quer dizer que eu vou para lá, vou para cá, eu não sei para onde eu vou, quem é que vai me mandar? Aí Jesus falou: você é mestre e não sabe disso? Jesus respondeu: tu és mestre de Israel e não sabes disso? Na verdade, versículo 11: na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Versículo 12: se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ou seja, Jesus estava dizendo para ele: você não entende o que está sendo dito aqui, porque você ainda não aceitou o testemunho. O testemunho que Nicodemos aceitava era um testemunho de manifestações.
E como tem pessoas, eu conheço, que estão atrás de milagres e manifestações. Como tem pessoas que estão presas àquilo que elas veem com seus olhos carnais. Mas Jesus nos chama para enxergar com olhos espirituais. Aleluia. Oh, glória. E versículo 13: ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Levantado aqui, erguido na cruz. Aleluia. Não é levantado, exaltado, não. Tem pessoas que podem confundir. Jesus estava querendo dizer que ele vai ser levantado, exaltado. Não, levantado é na cruz mesmo. É na cruz do Calvário. Aleluia. Importa que Jesus seja levantado, seja morto. Jesus estava pregando para Nicodemos. Versículo 15: porque todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ponto. Entendemos então a narrativa e o diálogo entre Jesus e Nicodemos. E é importante fazer essas pontuações para que a gente entenda bem o contexto desse texto aqui e possamos prosseguir a lição. Temos ainda alguns minutos, é tranquilo para a gente prosseguir. Mas fica aqui a sensação de que sensação não, se nós formos ver, nós vamos entender que Nicodemos não estava, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que Jesus queria. Nicodemos não havia recebido, com certeza, o novo nascimento, a regeneração, a transformação. E isso aqui fica claro no texto. Por isso que Jesus pregou aquela palavra. Por isso que Jesus manifestou todas aquelas possibilidades acerca do céu, acerca das coisas que Nicodemos não entendia, não via e não compreendia também. E também acerca da distinção, o que é carne, o que é espírito. Você está na carne agora, mas pode ser espírito, pode estar no espírito a partir do momento que receber a salvação. Então, vamos para o texto da lição em si, e vamos ver aqui na introdução que começa dizendo que é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida. Uma pergunta aqui, tá, irmão? É possível alcançarmos a perfeição espiritual nesta vida? Do ponto humano, não, diz o texto. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Se nos valermos de nossas forças, jamais alcançaremos, mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão torna-se possível em seu filho, o último Adão. Na lição passada nós falamos que Jesus é o último Adão, o segundo Adão, aquele que veio para cumprir completamente a vontade de Jesus depois da queda de Adão. Nesta última lição do trimestre estudaremos o nascimento e a justificação, a santificação e a glorificação do homem em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine nesta aula. Tópico 1. O nascimento do novo homem. Irmãos, eu não sei se tem alguma pessoa que tem alguma dúvida acerca disso, mas quando diz o novo homem, está falando do ser humano. Então é o nascimento do novo ser humano, de uma nova pessoa. O novo homem pode ser uma mulher, pode ser um homem, pode ser um idoso, uma idosa. Só para... eu acho que todo mundo já sabe disso, tem isso em mente, que aqui é uma forma genérica de se referir às pessoas, o nascimento
da nova pessoa. E aí nós vamos agora fazer um quadro de uma imaginação aqui. Eu queria que os irmãos abrissem aqui um pouco a mente de vocês para a gente fazer uma alegoria mental aqui, já que a gente não possui slide, não tem como a gente fazer essa transmissão dessa forma. Mas imagine, eu por exemplo tenho um exemplo, e talvez vocês tenham também, eu tenho um exemplo que foi uma pessoa muito próxima de um homem que era católico. Não estou falando mal dos católicos, estou falando que ele era católico, tá? Entendam bem. Ele era católico, tá? Dentro da religião do catolicismo, ele tinha e professava adoração a algumas pessoas que eles chamam de santos, não é isso? E ele tinha algumas imagens na casa dele, tá? Esse homem foi casado com uma tia minha. E ele, a vida toda ali, e ele não gostava de ouvir hinos de crente, culto, essas coisas. Ele falava muito mal dos crentes mesmo. Ele tinha total aversão a crente, né? Ele já dorme no Senhor, esse homem. E eu era pequeno e morava ali perto ali. Ele, uma certa feita, em algum momento, né, ouviu a palavra de Deus e aceitou Jesus. Não é isso? Aquele homem que não gostava de ouvir falar de crente, que tinha aquelas imagens de escultura na casa dele, e que também gostava ali de beber, ele também bebia cerveja e tal. Aquele homem mudou completamente. Aquele homem era outra pessoa. Ele usava short curto, passou a não usar mais, mas ninguém falou para ele que aquilo era pecado, ou que não era pecado. Não que usar seu short seja pecado, estou falando que ele entendeu que aquilo não servia mais para ele. Aquele homem passou a frequentar todos os cultos, escola dominical, era o primeiro a chegar, o último a sair. Aquele homem que vivia com a minha tia há quase 30 anos, com uma tia minha, ele resolveu casar com ela, convivia com ela e nunca tinha chegado para ela e falado: vamos casar. E a minha tia tinha um sonho de casar. Eles já tinham tido os filhos, mas estavam juntos. A minha tia tinha um sonho de casar. E aquele homem chegou e falou: vamos nos casar. Depois que ele aceitou Jesus. E ela ficou muito surpresa com aquilo. Meu Deus, ele nunca tocou nesse assunto. Falava esse assunto, ele ficava chateado. Aquele homem passou a falar diferente, tirou os palavrões da sua boca, gostava muito do Vasco, e de um ponto para lá, rapaz, não quero mais saber de negócio de time não. Tudo isso, não estou criticando nada aqui, estou falando o que aconteceu, tá, irmãos? Estou falando o que aconteceu, não estou dizendo que está errado, está certo quem gosta de um time não. Eu estou falando o que aconteceu, entenda bem. O que aconteceu, eu vi, e é verdade que eu estou falando diante de Deus. Aquele homem ficou irreconhecível, como se tivesse pegado aquela pele, aquela capa dele, né, e colocado por cima de outra pessoa, a ponto de nós mesmos que éramos crentes, a gente sentir que, caramba, ele era mais crente do que a gente. Porque eu chegava atrasado na igreja, ele já estava lá. Minha mãe chegava, ela já estava lá. Solícito, tudo que pedia fazia, mudou. A pessoa mudou completamente. Completamente. Eu vi isso. E logo depois que ele casou, né, foi lá, marcou o casamento, entraram na igreja. Fizemos lá uma mini orquestra, eu toquei lá.
entrada deles, aquela época que eu tocava na bandinha. Foi uma festa linda. E passou alguns dias, sabe o que aconteceu? Aquele homem morreu. Aquele homem morreu. Deu uma doença nele, repentina, sim. Não sei exatamente, não me lembro o que foi exatamente. Mas, enfim, coisa de 2 meses após o casamento dele, pastor, ele veio a óbito e morreu. E para onde ele foi? Foi morar com Jesus, com certeza. Mas houve um trabalho tão lindo da parte de Deus na vida daquele homem. Uma coisa tão forte, tão notória, como se, claro como água, você via que ele foi regenerado, transformado, que ele passou por um processo que ninguém chegou e falou para ele assim, pastor, olha o que eu quero dizer, ninguém chegou para ele e falou assim, rapaz, você tem que acertar sua vida, rapaz, você tem que mudar a sua vida, rapaz, você tem que largar isso, você tem que largar aquilo, você tem que deixar de ser isso, deixar de ser aquilo, você tem que casar, você na igreja, perante a lei, você tem que largar, você não tem que pegar e ficar adorando imagens. Ninguém falou isso para ele. A fé veio pelo ouvir. Ô, glória! A fé veio pelo ouvir a palavra. Glória a Deus. Que coisa linda, que coisa linda, que coisa doce, sabe? E eu até me emociono falar disso, porque eu vi muito bem isso. Isso foi uma coisa que chocou, assim, porque a gente viu que Deus pegou aquele homem, mostrou para ele o que era o reino de Deus, preparou ele e levou para a glória. Glória a Deus. Aleluia. Deus. Mas o que mais chamou a atenção foi isso. Ninguém ficou ali batendo na cabeça dele, rapaz, muda de vida, faz isso, faz aquilo. A regeneração ela é assim, irmãos. Jesus Cristo, ele não é uma coisa que você tem que ficar empurrando para a pessoa aceitar. Vem cá, pelo amor de Deus, aceita Jesus. Jesus Cristo não é isso. O reino de Deus não é isso. O reino de Deus é algo precioso, e a pessoa, quando ela entende e reconhece isso, ela quer o reino de Deus, ela quer mais, ela quer estar diante de Deus. E este é aquele homem, para mim pessoalmente, foi uma experiência de novo nascimento. Com certeza, novo nascimento em Jesus Cristo, sem forçação de barra, sem ninguém dizendo para ele que ele tinha que ir lá, Não. Vamos ao texto. Subtópico 1. Nascido não do sangue, nem da carne. No prólogo de seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Essa é a resposta, tá, irmãos, da primeira questão, tá? Dali, no prólogo do seu evangelho, o apóstolo Paulo afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue nem da carne, mas de Deus. Quem é que foi gerado de Deus? Jesus Cristo. Aleluia. O próprio Jesus não foi gerado de Deus? Dentro do ventre de Maria? O anjo disse para ela que o que é gerado em ti descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. E naquele momento houve uma manifestação do Espírito Santo dentro do corpo de Maria. Papai, aleluia. E é isso que acontece com a gente, não é isso? Uma manifestação do Espírito Santo dentro do nosso corpo mortal. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão.
A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, ou seja, um novo começo. A comunhão plena com o Pai celeste. Então, irmãos, este novo Gênesis que está falando aqui é um novo começo. É uma nova história. É um novo homem. É, sim, uma nova criatura. E é importante nós entendermos isso, porque esses dias eu até falava com o pastor que nós, como crentes, nós devemos ter muito cuidado para não ficar valorizando o velho homem. Ah, porque no passado isso, no passado aquilo, passado é passado, irmão. Conta o que Jesus está fazendo na tua vida agora, daqui para frente. Conta o que Jesus tem feito na tua casa. Quanto que Jesus tem feito na tua família? Quanto que Jesus fez na tua vida? Não é isso? Porque se a gente for lembrar do passado, ficar removendo o passado, não vai dar certo. Nascer de novo significa que você toma uma nova forma. Tá, meus irmãos? Este nascer de novo, esta palavra vem do grego genetai, nascer de novo. Isso quer dizer tomar uma nova forma. Não é do termo nascer no sentido de uma nova criatura física, mas de uma regeneração, de uma transformação desta criatura. Então você nasce de novo, você é gerado novamente gerado. Você mesmo, não é uma outra pessoa. É isso que eu quero que você entenda. Não é que você nasceu de novo, você é uma nova pessoa. Jesus quer você, só que Ele quer regenerar você. Jesus quer a mim, só que Ele quer gerar de novo a mim. Entendeu? É como se você pegasse aqui a minha pessoa e falasse, é você, mas eu vou mudar você. Eu não vou pegar, excluir você e botar outra pessoa no seu lugar. Ou pegar uma nova alma e botar dentro de você, porque isso seria a reencarnação. Não é isso? Esse nascer de novo uma nova experiência de geração que é feita pelo Espírito Santo. É algo celestial. Só Deus, só Jesus pode fazer. E a pessoa que é nascida tem a mesma identidade. Ou seja, é você. Só que quando olham para você, não te reconhecem. Porque vem Jesus Cristo, vem o Espírito Santo, vem o trabalhar de Deus na tua vida. Aleluia. Então tem que tomar cuidado com esse negócio de nascer de novo, porque a pessoa às vezes ela pode aceitar Jesus e agora não. Agora eu sou uma pessoa diferente e eu não posso mais me misturar com certas pessoas, eu não posso mais isso, eu não posso mais aquilo. Não é exatamente isso. Você deve se afastar de mais amizades, você deve se afastar de pessoas que vão te levar para o mau caminho, sim, no sentido de não recusá-las. Esse afastamento é no sentido, eu não vou andar com você, mas eu continuo te amando. Não pode entrar numa arrogância, né? Como tem aí hoje os crentes isentões. Crente isentão, ele se acha tão bom, ele se acha tão santo, tão perfeito, que ele não quer se misturar com qualquer um, ele não quer andar com qualquer um. E igreja não é isso. Igreja, eclésia, reunião. Temos que estar juntos, ajudando uns aos outros, cada um com as suas fraquezas. Aquele que é nascido do Espírito, ele se comunica com quem é nascido do Espírito. Então tem que haver uma comunhão de Espírito com Espírito.
A luz, ela não comunga com as trevas. Não é isso? Mas ela tem que ter comunhão com a luz. Então a pessoa vem para Jesus, ela recebe um novo nascimento, ela mantém a mesma identidade, mas ela não vai ser a mesma pessoa em ações, em gestos, em palavras. Este é o novo nascimento de Jesus Cristo. Aquela pessoa que eu falei, o meu tio lá, eu sabia quem ele era, eu chamava ele pelo nome dele, e eu sabia tudo que ele viveu, o que ele tinha feito, as coisas que ele vivia, eu sabia que era ele, mas ele dizia, com certeza, eu não sou mais o mesmo. Aleluia. Agora eu sou de Jesus. Glória a Deus. Jesus mudou minha vida. Tem aquele corinho, Jesus Cristo mudou meu viver. É isso. Não é que você agora é outra pessoa, arrogante, séria, isso, aquilo. Não. E nós vimos até já casos de pessoas que, infelizmente, se perderam por esse caminho. Até se achando melhor do que os outros, se achando santos, perfeitos, né? Muito ali, corretos, usando de exagero no trato com os irmãos, porque não vou ficar perto de fulano, que é isso, que é aquilo. Nós temos que amar a todos. Jesus Cristo pregou o amor acima de tudo, o amor ao próximo, como mandamento, semelhante ao mandamento de amar a Deus e amar a si mesmo. Vamos lá, tópico 2, subtópico 2, nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus. Isso implica em aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Torna-se uma nova criatura em Cristo e o auge, tornar-se uma nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. Aleluia. Subtópico 3, nascido da água. O batismo em águas só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Marcos 16:16. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Dessa experiência ressurge o novo homem. Jesus Cristo disse que ele era filho de Deus. Ele era de Deus, ele veio do Pai. Ele garantiu isso. E como exemplo que deve ser seguido, ele nos deixou uma mensagem de que nós também temos que ser filhos de Deus, nascidos de Deus. Jesus Cristo foi gerado no corpo de uma mulher, através do Espírito Santo. E dentro do nosso corpo, o Espírito Santo pode ser gerado da mesma forma, como já foi dito aqui. E aí, quando é gerado dentro de nós um novo ser, uma regeneração do nosso ser, nós podemos dizer que somos nascidos de Deus. Isso significa que, como aquela pessoa que eu falei, você pensa de qualquer forma. Você vai pensar, você vai ver se aquilo se aplica à palavra de Deus, se você está de acordo. Nós lemos na verdade prática o quê? Que o cristão ele busca o aceitar a salvação, leva à perfeição, a santificação, mas leva à perfeição ética e moral. E aí vamos falar de ética e moral, não é isso? O que é ética? Ética é um conjunto de ações que se adequam e deve ser adequada aos bons costumes, que deve ser adequada a uma regra de convivência geral que promova o bem-estar. Ética. Se a pessoa é ética, ela não vai falar alguma coisa que vai colocar a pessoa numa situação vulnerável, de vulnerabilidade, mesmo que aquela pessoa esteja errada.
antes de falar, mesmo que seja verdade, pastor. Porque Jesus Cristo não chegou batendo em todo mundo, dizendo, você vai para o inferno, você vai para o inferno, você vai para o inferno. Ah, você também vai para o inferno. Ah, você também vai para o inferno. Não é isso? Pelo contrário, levaram para ele uma mulher adúltera e ele disse, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Mas Jesus não disse para aqueles, vocês todos são pecadores, seus pecadores, vocês estão querendo condenar, vocês vão para o inferno igual ela. Não foi isso que Jesus fez. Jesus foi ético. Aleluia. Ele foi ético, como sempre foi, em todo momento da vida dele. Não é isso? Jesus era moral? Jesus era moral. Foram cobrar impostos, Pedro ficou revoltado, quer dizer, chateado Jesus, a César o que é de César. Aleluia. Isso é moral, ou seja, o que é dos outros é dos outros. A moral está ligada à consciência. É aquilo que você pensa, bom, eu vou fazer isso, mas isso também não é errado. Mas será que Deus vai se satisfazer? Vai ficar feliz com isso que eu vou fazer? Olha, existe uma linha aqui, muito tênue. E só quem é nascido de novo pode interpretar essas ocasiões, pode entender essas ocasiões. Às vezes, para não ter um problema com alguém, você tem que abrir mão de receber o dinheiro. Não é isso? E só quem é nascido de novo vai abrir mão de dinheiro hoje em dia, né, irmão? Vamos falar a verdade, né? Que está difícil o negócio de dinheiro. Só quem é nascido do Espírito tem capacidade. Rapaz, eu vou ficar no prejuízo. Eu vou morrer nesse prejuízo. Deixa isso na mão de Deus, deixa esse negócio para lá. Mas eu não quero um confronto moral. Ou eu não quero um confronto ético. Quem é nascido de Deus, recebe, pastor, essas qualidades do Espírito Santo. O Espírito Santo vai colocando isso na pessoa. E quando a pessoa vê, ela está desapegada das coisas materiais. E foi isso que Jesus disse para Nicodemos. Você está observando as coisas que estão acontecendo aqui no mundo. Olha para o que está acontecendo lá no céu. Ninguém subiu ao céu senão o Filho de Deus. Você não entende, mas você pode entender o que está acontecendo lá no céu. E o que está acontecendo lá no céu é que Jesus foi preparar-nos lugar. Aleluia. E que existe uma cidade preparada. E que existe uma morada preparada para mim e para você, se nós aceitarmos e vivermos para Deus. E formos nascidos de Deus, como diz o texto aqui. Vamos colocar aqui, 4 características de quem é nascido de Deus. Tá? A pessoa não peca habitualmente. Não peca habitualmente? Não. Vamos abrir aqui, 1 João 3,9. A minha referência aqui, que eu coloquei aqui para os irmãos. 1 João 3,9. Diz assim: qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. 1 João 3,9. Porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Aleluia, olha só que coisa bonita. Glória a Deus. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece. Semente faz o quê? Faz gerar, não é? Nascido de Deus, a semente, está vendo a ligação? E não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus. Está falando aqui, dos filhos de Deus. E os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. É, papai. 1 João 3, 9 e 10. É nascido de Deus, sim. Nascido de Deus. Vamos olhar para as coisas que são do céu. Deixar essas coisas materiais para lá. Subtópico 4. Nascido do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. E aí eu pego aqui, e marco essa palavra arrependido. O que é uma pessoa arrependida?
Ainda mais hoje em dia, né, meus irmãos? Que nós vemos aí que pessoas, elas, devido à facilidade do Evangelho, graças a Deus por isso que o Evangelho está nas televisões, está nas rádios, está na live, estamos aqui, qualquer pessoa do planeta pode assistir, não é isso? Mas, às vezes, eu não duvido do Espírito Santo, não duvido, não. Deus tem poder para fazer qualquer coisa, e pode salvar 1000 pessoas. Antigamente, aqueles pregadores, Billy Graham, Benny Hinn, eles pregavam, centenas de pessoas aceitavam Jesus, não é isso? Mas a verdadeira conversão, ela só vem através do arrependimento verdadeiro e genuíno. Aleluia. E arrepender significa não querer fazer mais do que você fez antes. Glória a Deus. Sabia que o significado de arrepender é esse? Arrepender não é se lamentar pelo que você fez. Eu fiz tudo aquilo, meu Deus, eu estou arrependido. Não, isso não é arrependimento. Arrependimento é você pensar assim: eu fiz tudo aquilo, mas agora eu não faço mais, porque eu estou arrependido do que eu fiz. Se eu peguei uma coisa que valia muito para mim e passei para alguém e fiquei arrependido, o dia que eu tiver aquela coisa de novo, eu não vou passar mais, eu não vou fazer mais. Se eu fui ali, peguei um martelo e dei uma martelada no meu dedo, doeu muito, e eu, rapaz, eu estou arrependido, eu vou fazer aquilo de novo? Por quê? Porque eu vou sentir a mesma dor, vou lembrar, não, aquilo doeu muito, eu não quero mais sentir aquela dor, não. Você cai, tem algumas coisas que você fala assim: Deus me livre de acontecer isso de novo comigo. Ou às vezes é um machucado, uma queda, alguma coisa que você fez, Deus me livre de fazer, você não quer mais fazer aquilo na sua vida. Isso é o arrependimento espiritual. Você sabe o que você fez, você sabe o que aconteceu, você pode até ter ficado triste pelo que aconteceu, mas você fala assim: isso aí? Não. Isso é arrependimento. E o Espírito Santo só consegue trabalhar na tua vida e na minha vida se houver arrependimento. Se ele vê assim: rapaz, olha só, ele não quer mais aquela vida. Senhor. Ele não quer mais aquela história. Ele não quer mais estar misturado daquela forma. Ele não quer mais aquela bagunça. Ele não quer mais viver nessa vida dissoluta. Ele não quer mais aquilo. Isso é arrependimento. Só que as pessoas confundem arrependimento com lamúria, com lamentação. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, meu Deus, eu não quero mais fazer. Mas será que não quer mesmo? Será que não vai fazer mesmo? O arrependimento é isso. Eu fiz, mas eu não faço mais. Eu vivi aquilo, mas eu não vivo mais. Isso é arrependimento. E é Ele quem opera o novo nascimento, ou seja, o Espírito Santo, através do arrependimento. Esse ato regenerador, e aí essa palavra regenerador confirma com o que eu falei, porque regeneração é pegar algo que já foi gerado e gerar de novo. Tá? Não pode ser explicado em linguagem humana, somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma, que é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Temos aí uma genuína salvação. Quem é nascido de novo não peca habitualmente. Quem é nascido de novo ama a Jesus. Quem é nascido de novo vence o mundo. Sabia? Aleluia. Voltando lá em 1 João, agora vamos lá no versículo 5, no capítulo 5, aliás, diz assim, 1 João 5,17, que toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que é de Deus é gerado e conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Olha só. Não. Vamos lá, vamos repetir. Todo o mundo está no maligno.
É o que diz a palavra de Deus. Ah, porque eu vou pegar isso, vou trazer para dentro da igreja. Está trazendo o mundo para dentro da igreja? A igreja vai estar no maligno. Pronto. Porque a Bíblia diz que todo mundo está no maligno. Não é isso? Ah, eu vou introduzir essa prática na minha vida. Está de acordo? Não, mas pode, não vai interferir em nada. Meu irmão, vem do mundo, está no maligno. Jesus disse, não foi para Nicodemo? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Existe pessoa meio viva? Meio morta? Também não, ou está morto ou está vivo, não é isso? A mulher também não fica mais ou menos grávida. Ou ela está grávida ou ela não está grávida. É a mesma coisa. É luz, é treva. Então, estão querendo fazer um meio termo aí. Entendeu? De uma meia luz, né? Cobrindo assim um pouquinho a luz com pano, para ficar aquela meia sombra, para fazer um meio termo. Não dá. A palavra diz, todo o mundo está no maligno. 1 João 5, capítulo 17 até o 19. Vamos prosseguir aqui para o subtópico 2, para nós darmos prosseguimento. No ponto 1 diz assim, no tópico 1 diz assim, a inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam, nem nos justificam diante de Deus. Aliás, são elas consideradas trapos de imundície. Isaías 64:6. Depois pode ler essa referência. É muito boa. Só existe um meio de obtermos a salvação, de nos justificarmos perante o justo juiz. A fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. Romanos 5:1. Esta é a resposta da questão número 2, tá, irmãos? A fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. A partir desse processo, o novo homem passa a ter um novo status jurídico perante Deus. Status jurídico perante Deus. Que palavra interessante. O que é ter um novo status jurídico perante Deus? Você passa de réu para autor. Como assim, autor? Você está do lado de quem vai vencer. Você não está do lado de quem vai perder. Ô, glória. Você passa de réu para saber que um dia você vai julgar as nações junto com Jesus, sabia? Porque está escrito lá em Apocalipse, ele vai descer com a igreja para julgar as nações. Não é isso? Você passa de acusado, não é isso? Para uma pessoa sem culpa diante de Deus. E ser inexcusável diante de Deus é impossível se não for através de Jesus Cristo. E aí fala aqui que nós temos que ter fé nos méritos. O que é mérito? Nas qualidades, nas ações, naquilo que Jesus fez que é proveitoso. Nos resultados positivos de tudo aquilo que Jesus fez. Por isso que é mérito perfeitíssimo de Jesus Cristo. Ao carregar a sua cruz. Ele carregou uma cruz por mim e por você. E você entende, caramba, poxa, ele carregou aquela cruz por mim. Ele morreu por mim e por você. E você entende, poxa, ele morreu por mim. Hoje uma pessoa falou uma coisa interessante para mim. Ela disse que é muito antigo, eu nunca tinha ouvido. Ela falou assim, cada um com a sua cruz, porque a minha de isopor e tem rodinha. Ela quis dizer que a cruz dela é leve. E se a pessoa tem uma cruz pesada, ela não está nem aí. E ela falou, eu falando uma situação difícil, cada um com a sua cruz. A minha é de isopor e tem rodinha. Ou seja, está tudo tranquilo. E se está ruim para o outro, que ele se vire. Não foi isso que Jesus fez. Ele arrastou, carregou uma cruz pesada por nós. E ele transportou essa cruz até o local da sua própria crucificação. Recebeu ajuda porque não suportava mais o peso. Mas enquanto ele pôde suportar, ele estava lá por nós. Subtópico 2. A maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão. E muito mais que uma anistia, concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completa a situação jurídica do réu. Viu o que eu falei? A pessoa deixa de ser acusada para ser uma pessoa sem culpa. Jesus
faz isso comigo e com você. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. É importante entender, irmãos, que o novo nascimento, ele gera uma pessoa limpa. Limpa. Gera a pessoa limpa. Porque é nascido do Espírito. Pode nascer alguma coisa suja do Espírito? É nascido da água e do Espírito. Quer dizer que sai limpinho. Já viu a água que nasce na fonte mesmo? Ali, que brota da rocha? Eu já bebi água direto da rocha, assim, brotando da fenda. É tão clarinha e tão perfeita e deliciosa. Você não vê defeito naquilo. Você não consegue encontrar defeito na água nascida na rocha, brotando ali. Você não vê defeito, você não vê sujeira, você não vê nada. Você só vê a água jorrando ali. Aleluia. Assim é aquele que é gerado do Espírito. Ele nasce limpo. Vem as circunstâncias da vida, vem o pecado, vem as tentações, pode ter um deslize ou outro, mas como nós dissemos em João 3,9, a pessoa não pode viver na prática do pecado, mas não quer dizer que ela está isenta do pecado e que nunca vai pecar, porque a nossa natureza carnal, ela pode nos permitir erros, fragilidades, fraquezas, e o próprio apóstolo Paulo disse: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Mas o Espírito Santo, o poder de Deus, Jesus Cristo, ele é grandioso em perdão, em misericórdia, ele perdoa. Mas quando é gerado limpinho, tá? Aí pode, no decorrer do tempo aí, né, querer colocar uma coisa aqui, colocar uma coisa ali, fazer uma tatuagem, uma outra coisa, vai se sujando. E o Espírito Santo se afasta. Mas no ato de geração ele gera limpinho. Amém? E já gera alguém justo, justificável perante Deus. O novo homem é justo. A partir da subtópico 3, a partir da sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante é um justo aos olhos de Deus. Haja vista o que houve com o ladrão, que na cruz creu no sacrifício de Jesus Cristo. E aí eu quero falar aqui acerca do texto bíblico que diz que a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta para quem pode praticar obras e não pratica. Ou seja, se você creu, se arrependeu verdadeiramente, recebeu, foi gerado, mas a hora que você pode praticar o amor e a justiça, você não pratica, você está deixando de exercer a vida que Jesus exerceu aqui, que é uma vida de amor, um exemplo de caridade. Jesus teve compaixão das pessoas que vinham pregando e tinham fome na multiplicação dos pães e peixes. Ele ficou preocupado com aquelas pessoas. Não era simplesmente vem cá me dar uma oferta, ou vem cá me dar alguma coisa, e não está nem aí se a pessoa está endividada, está enrolado, está isso ou está aquilo. Jesus se preocupa com cada detalhe, e ele viu que as pessoas tinham fome, e ele se preocupou. Eu vou despedir essas pessoas com fome? Eu vou despedir essas pessoas com necessidade? A caminhada é longa, o retorno? E ele demonstrou amor diversas vezes, não apenas essa. Então, o ladrão da cruz, ele reconheceu quem era Jesus, um dos ladrões, né? Disse que Jesus Cristo estava ali, se era o Filho de Deus, deveria descer, as pessoas dizendo e tal, salva a ti e a nós, se você é Filho de Deus, faz alguma coisa, você vai ficar aí, vai assistir isso tudo parado. E o outro disse, ele não fez mal algum para que estar nessa condição. Nós somos ladrões, mas ele não, ele é puro, ele é justo. Ele reconheceu quem era Jesus, aleluia. E Jesus salvou aquele homem, salvou aquela alma. A regeneração foi automática, ele morreu,
e foi estar com Jesus no paraíso. Ele não exerceu nenhuma obra. Ele não teve a oportunidade de mostrar para o mundo que Jesus fez uma transformação na vida dele. Mas Jesus enxergava o coração dele, enxergava a alma dele, enxergava o que estava dentro. Viu que ele se arrependeu e que ele não queria mais fazer o que ele fez antes. E não que ele estava só se lamentando: olha, eu fui isso, fui aqui, roubei, matei, fumei e arranquei o cabelo dos idosos e tal, fiz um monte de coisa errada. Não! Jesus viu que ele realmente estava arrependido e não queria mais fazer tudo aquilo que ele fez. Vamos para o tópico 3 para encerrar. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Então, o tópico 3 aqui diz a santificação do novo homem. E a resposta da questão 3 está aqui, ó. A santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Vamos lá. Subtópico 1. A santificação como posicionamento. No exato instante da sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus pela igreja. Essa já é a resposta da questão número 4, tá? No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo de Deus e pela igreja. Irmãos, isso aqui é interessante e importante nós notarmos que quando nós dizemos, quando a palavra de Deus diz que a pessoa, quando recebe, aceita a conversão, a regeneração, ela passa a ser justa, santa, não é uma condição eterna. Ela não é uma condição perene. A santificação é um processo diário. E a conversão também, sabia? Porque a cada dia você precisa ser mais justo, mais santo. Você precisa zelar pela tua alma. Você precisa zelar pela tua vida espiritual, através do estudo da palavra, da oração, buscando o reino de Deus e a sua justiça. E aí tem um ponto. Porque nós não cremos que uma vez salvo, salvo para sempre. E é importante dizermos isso aqui. Não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina a afastar-nos do mal. A Bíblia nos ensina a fugirmos da aparência do mal. Não é isso? A Bíblia nos ensina a resistir o diabo, para que ele fuja de nós. Então não tem para nós, Igreja Pentecostal Manancial de Vida, além de outras denominações evangélicas, uma doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre. Não. Uma vez salvo, salvo naquele momento. Naquele momento. E no dia seguinte, tem que ser salvo de novo. E no dia seguinte, tem que ser salvo de novo. E se tem que se arrepender, tem que pedir perdão, tem que buscar a transformação daquela situação diante de Deus. Não é isso? Não tem esse negócio não, irmão. Então, o texto, a lição, ela vai dizer que a pessoa, ela é nascida, ela recebe a santificação como posicionamento, Deus olha para aquela pessoa como justo. Mas se pecar, se errar, se perder, se virar um apóstata. Por que a Bíblia fala de apostasia? O que é apostasia? É abandonar a fé. Não é isso? Para que a Bíblia, o apóstolo Paulo ia falar de apostasia? Se a pessoa fosse salva e fosse salva para sempre, não tinha necessidade de falar de apostasia. Não é isso? Não ia existir apostasia, porque a pessoa já estava salva, ela podia fazer o que ela quisesse, ela ia ser salva. Mas os apóstatas, aqueles que abandonam, eles também perdem a condição de justos e de salvos em Deus. Preciso dizer isso. Subtópico 2, a santificação como processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, é realmente
e realmente o é, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estatura de filho de Deus. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. Está aqui, ó, no começo desse parágrafo, a resposta da questão 5. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível. Ou seja, não dá para ter santificação sem isso aqui que nós estamos fazendo hoje, pastor. Entendeu, irmão? Como é importante o culto de ensinamento, ou o estudo da palavra. Está dizendo aqui, ó, e é verdade. Sem a palavra de Deus. E onde que a gente encontra a palavra de Deus? Na Bíblia. E onde você encontra a Bíblia? Pode estar na tua casa, mas a gente tem aqui, ó, os estudos bíblicos. A gente tem os cultos, a gente tem o ensinamento da palavra, a gente tem a palavra pregada nos cultos, né? Que são também ensinamentos, mas a gente tem culto. Nós aqui e outras igrejas também têm os cultos de ensinamento da palavra. E aí, se a pessoa ela não quer, ela só quer viver de louvor que está no YouTube. Eu gosto muito de louvores. Também canto aqui, os irmãos vêm nas transmissões de vez em quando, tocam o instrumento, gosto. Louvor é essencial na casa de Deus, mas não sustenta o crente. Entendeu? O louvor é igual a vitamina. É gostoso, faz bem, mas tem que ter substância. Tem que ter um alimento forte. Glória a Deus. Não é isso? Então, se quer passar pelo processo de santificação, como diz no tópico 2, tem que estar fundamentado na palavra. Tem que ter o estudo da palavra. Tem que procurar conhecer a palavra. Subtópico 3. A santificação é a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. Logo, devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda justiça e impureza. João 1,7. Que a igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste. Aleluia. E aí eu queria falar sobre santificação aqui, para encerrar rapidamente, o seguinte. Vimos que a santificação é um processo, que a pessoa tem que estar ali buscando sempre, através da palavra de Deus, e buscando a sabedoria em Deus e tudo mais. Mas nós temos que fazer uma distinção aqui importante acerca de uma doutrina. Não vou dizer que é uma doutrina, não vou chamar de doutrina porque não é uma doutrina, mas uma confusão que se assemelha a uma doutrina acerca do que é santificação, do que é santidade. Tá bom? Por quê? Porque tem muitas pregações, muitos sermões, que a pessoa que está ali falando, ela vai dizer: eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu sou assim, eu sou assado, né? E às vezes a pessoa vai pregar também e ela fala assim: se você está adulterando, você vai para o inferno. Se você está isso, você vai para o inferno. É verdade, irmão. Se a pessoa está no pecado, a pessoa vai para o inferno. Mas lembra do ladrão na cruz? Não é isso? Ele foi salvo pelo arrependimento. Mas ele era ladrão até aquele momento. E ele foi salvo no último instante. Então nós temos que ter muito cuidado, porque Deus não nos constituiu juízes. Quem nos constitui juízes? A palavra fala isso. Ninguém nos constitui juízes. Nós não somos juízes de ninguém. Uma certa pessoa falou para mim esses dias: se a pessoa bebe um copo de vinho, vai para o inferno. Olha, nós não aconselhamos ninguém beber vinho. E também não achamos que isso
esteja de acordo com as melhores práticas éticas. Mas quem vai julgar quem vai para o inferno, quem vai para o céu, não somos eu e você. É Deus, porque se você está julgando a pessoa, você está se colocando numa condição de ser julgado. Ou a Bíblia mente, porque não julgueis para que não sejais julgado. Está lá em Mateus 7. Não é isso? O que eu estou dizendo é que nós não devemos pactuar com o pecado. Mas a igreja tem, Deus, o Espírito Santo, Jesus e o pastor para cuidar disso. É disso que eu estou falando. Então não cabe a mim vir aqui e ficar apontando para o erro das pessoas. Ficar dizendo isso ou aquilo. Essa é uma visão que eu tenho dessa situação. Agora, esta igreja e as igrejas sérias que tem, elas não vão aceitar o pecado. Mas quando a pessoa vem, ela é tratada, ela é recebida. Eu duvido que uma pessoa, sei lá, que esteja numa situação de usuário de drogas, chegue para o pastor, eu estou usando drogas, o que eu faço? Eu duvido que o pastor vai chegar para meu filho, preste atenção, você vai para o inferno. Ele não vai falar assim para a pessoa, não é isso? Vamos cá, vamos orar juntos. Vou te ajudar, vou te estender a mão. Nós vamos investir em você. De repente vai procurar uma clínica de recuperação. O que eu quero dizer é que tem gente que ao invés de ajudar, ele afunda a pessoa. A pessoa fala, então eu vou para o inferno, então eu vou me matar logo, eu vou para o inferno mesmo, então eu já vou para o inferno. E tem muitas pregações nesse sentido, apontando erros dentro da igreja. E os pregadores, desculpa falar alguns, eu vejo às vezes também, eles se apoderam dessas palavras para dizer que é porque se ele está pregando isso contra o pecado, ele não comete pecado. Não é isso, ele não é santo. Não é porque o cara está falando que não pode ter pecado, que ele também não comete pecado. Não é isso? Ou que a palavra de Deus também é mentirosa? Que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso? Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Todos nós temos as nossas falhas, os nossos defeitos, somos carnais, mas existe um processo dentro de nós que é conduzido pelo Espírito Santo, e é esse processo que nos leva ao céu, e esse processo não me dá autorização para ficar definindo e apontando quem vai para o céu e quem não vai. Entenderam, irmãos? E isso é muito importante, porque isso aí, mais uma vez, eu retorno a dizer, é uma qualidade, é uma perfeição que o Espírito Santo trabalha para que você seja uma pessoa ética. Aleluia. Falamos de moral, falamos de ética. Jesus era tudo isso. Quando que Jesus lançou o pecado em rosto das pessoas? Pelo contrário, ele disse, ele curou Bartimeu, ele curou várias pessoas, ele salvou aquela mulher adúltera que ia ser apedrejada, e ele disse, vai e não peques mais. Glória a Deus. Olha só, ele falou do futuro, vai e não peques mais. Olha a inteligência de Jesus, pastor. Ele não disse assim, vai e não faça mais o que você fez. Ou seja, vai e não faça mais aquilo que você fez, determinando, explicando para ela. Jesus chegou assim, vai e não adulteres mais. É isso que eu quero dizer. Ele nem sequer citou o pecado dela. Ele poderia dizer, vai ver tua vida, mas não adultera mais. Ele não falou nem o pecado dela, ele disse, vai e não peques. No plural, ou seja, pecado nenhum, nem adultério, nem mentira, nem feitiçaria, nem fofoquice, nem bebedice, não peques. Aleluia. No plural. Olha só que coisa tremenda. Ele podia chegar e falar, vai, esse negócio de adultério não é mais para você, não comete mais isso não. Ele não jogou em riste, não jogou em rosto, não colocou para ela o que ela fez. Vai, não peques mais. Ou seja, eu nem lembro mais o que você fez, é isso que ele faz comigo, com você. Aleluia. Eu não quero mais saber o que você fez, eu só quero saber daqui para frente, você vai viver em santidade, vai viver em integridade, vai viver para mim, aleluia. Glória a Deus.
Tem uma água limpinha nascendo dentro de você e de mim nessa noite, que brota da rocha. E essa rocha é Jesus Cristo, aleluia. Conclusão: quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por quem? Por Cristo. A nova vida em Jesus é presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que Ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. 1 João 3,2. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados. E nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Amém. Amém. Eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Que coisa boa, né, irmãos? Que nós possamos verdadeiramente tomar posse dessa palavra tão maravilhosa, né? E eu gostaria de fazer a você um apelo nesta hora. Você que ouviu esta palavra e gostaria de ter um encontro com Jesus, é só você levantar suas mãos, confessar com a sua boca que Ele é o Senhor. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador da minha vida. Eu creio que neste momento o teu sangue me purifica de todo pecado, e eu creio que o meu nome já está escrito no livro da vida. Senhor, aí estão estas vidas que acabam de tomar esta decisão de aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. E eu tenho certeza que neste momento o novo nascimento está brotando no coração desta pessoa. Ele está já começando a sentir o gozo da salvação. Abençoe estas vidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós já estamos encerrando, queremos agradecer a todos e que você divulgue, né? Seja um discípulo de Jesus, passa para alguém este culto desta noite, tá bom? E se Deus permitir, domingo 7 horas, vamos estar aqui, né, no culto de louvor, de adoração e pregação da palavra de Deus. Na próxima semana, permitindo o Senhor, estaremos iniciando um novo estudo da escola bíblica dominical. Também será muita bênção para a minha vida e para a sua vida, tá bom? Nós vamos ficar de pé, vamos encerrar e vamos orar agora pelo nosso querido irmão Hugo, que completou o seu aniversário, e orar por todos vocês. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer de todo o nosso coração por esse culto maravilhoso, pelos louvores, pela oração, pela sua palavra que foi ministrada. Eu tenho certeza, meu Deus, que o teu Espírito falou ao meu coração, o coração de todos aqueles que estão ouvindo e assistindo este culto nesta noite. Quero entregar o Hugo nas tuas mãos, de muitos anos de vida, ele possa sempre ter a bênção do Senhor sobre a sua vida. Senhor, abençoe todos os nossos irmãos, visite todos os membros da igreja, meu Pai, visite nossa nação, visite os outros países. Meu Deus, que todo mal caia por terra. Dá-nos uma noite abençoada, leva-nos em paz. É a minha oração no nome santo de Jesus. Faça assim com as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, comunhão e consolação
do Espírito Santo seja com o povo de Deus sobre a terra, todos presentes juntos. Dizemos amém. Parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, Hugo, que a bênção de Deus esteja com todos vocês e todos nós, e todos digamos amém. Está encerrado o culto, em nome de Jesus. Amém.